já está sugerindo que ele criou uma sala e disse que consegue, né? Como assim? Ele disse que criou uma Não, sala, não. certo? Sem con- Você está só falhando, né? Sozinho. Boa Deixar solto. noite. Vamos ver agora se a tecnologia aí Se permite não tá no pé do sozinho. a nossa comunicação. É a vida como ela é, né? Com as interrupções. Espero que agora a gente consiga começar aí Tá dando certo? essa programação. Bom, eu quero saudar muito especialmente a todas, a todos que nos assistem, que participam desse momento. Esse é o primeiro de um ciclo de debates com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, lançados pelo PDT. O calendário eleitoral já está aí, já se avizinha, e isso convoca os partidos políticos a organizarem os seus processos, a se prepararem para a apresentação de seus projetos à sociedade. E, nesse sentido, o PDT tem o firme propósito de contribuir para que a ambiência política seja a melhor possível, né, para ajudar no processo eleitoral e para, mais na frente, ajudar realmente a população a fazer seus julgamentos, suas avaliações, suas apreciações e a melhor escolha que considere, né? Afinal de contas, trata-se de eleger aquele que vai liderar a Prefeitura de Fortaleza nos próximos 4 anos, e trata-se também de eleger um projeto político, né? Porque a pessoa representa um projeto político com uma visão de mundo, com uma visão de conjuntura brasileira, com uma visão de cidade, de finalidade da política, e isso pode fazer muita diferença. É claro que nós fazemos isso e iniciamos essa agenda, essa programação, sob ainda um sentimento de consternação, né, muito forte por tudo que temos vivido e que ainda estamos atravessando com a pandemia e a forma como essa situação da pandemia alterou, né, a nossa vida, o nosso viver, e com repercussões de diversas ordens, dentre delas a mais gravosa, a mais sofrida, a mais dura, a perda de vidas, né? E aí a gente assistiu, né, infelizmente ainda, as famílias enlutadas, os amigos, a impossibilidade da presença, a impossibilidade da despedida, né, tudo isso muito, muito sofrido, além de que repercussões de outras ordens que afetaram o meio de vida das pessoas, né, milhões de brasileiros com o seu meio de vida afetado pela paralisação, pelo impedimento, né, de funcionamento de cadeias da economia, de produção de serviços, tudo isso, claro, com a absoluta necessidade de garantir o distanciamento e dessa forma, domar mais a velocidade do contágio. Todos os países sérios, aqueles que trabalharam com responsabilidade aí mundo afora, fizeram e fazem isso, pelo imperativo de salvar vidas, né? Quando se trata de salvar vidas, não tem distração, não tem minimização e muito menos banalização, como infelizmente a gente assiste, né, aqui no nosso país. Mas, assim, situações realmente muito desafiadoras, a interrupção das aulas, né, que afeta a escolaridade, o programa de estudo, né, de milhares de crianças e jovens aqui em Fortaleza, né, inclusive, o uso da tecnologia faz aí um contraponto, minimiza em alguma medida, mas isso e outras questões nos mostram que paga a conta de forma mais dura exatamente aqueles que são já vítimas das desigualdades econômicas, sociais. Então, assim, muitos desafios, com certeza, se apresentam
nesse momento. Mas, assim, frente a tudo isso, eu acho que também tem grandes lições, né? Grandes lições podem ser aprendidas. Isso não é uma tese vazia para mim, eu acho que isso é uma realidade, sabe? Porque a gente vê que em situações assim de tamanha gravidade é possível ver também muita coisa do melhor da humanidade, isso a gente vê também. E eu acho que muitos de nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, ou de, né, vir uma pergunta sincera relacionada ao que é essencial mesmo, sabe, na vida. E pensando nisso, nessas questões de essencialidade, eu penso também nos serviços, nos servidores, naqueles trabalhadores que não puderam se recolher, né, nos momentos mais dramáticos, eles não puderam se recolher, porque eles estavam na linha de frente, né, salvando vidas, o pessoal da saúde, e tanto os profissionais de saúde como os profissionais de apoio aos serviços de saúde, inclusive os profissionais de limpeza e outros trabalhadores, né, essenciais que eu penso que são até muito pouco vistos na condição de normalidade. Então, eu acho que, né, essa mexida na normalidade pode ser muito fértil. E eu acho que é nesse espírito que o PDT já pensa e já começa uma agenda política, né, de pré-candidaturas para a Prefeitura de Fortaleza. É nesse espírito mesmo, sabe? De buscar mudanças, de superação de modelos, de procurar fazer melhor, né? Contribuir mais com a sociedade. E eu acho que é uma leitura disso que está sendo proposto. Então, nós temos 5 pré-candidatos, quadros valorosos do partido, tiveram seus nomes destacados por suas trajetórias íntegras e competentes, e também pelos seus bons préstimos à sociedade. Eles estão aqui também pela sua disposição, e coragem, e desejo de contribuir, porque isso também é muito importante, inclusive de compor essa dinâmica, que para alguns é meio estranha, né? É pouco usual, mas que todos vivem como uma oportunidade até muito boa, e quem sabe a gente possa ter assim, uns aprendizados bem bacanas para melhorar a nossa democracia. Nós estamos aqui sem máscaras, porque cada um está no seu espaço privado, então elas são dispensadas, e eu também não vou ler a biografia deles, nem vou, não é, me deter em nada, porque eles vão fazer isso, porque o mote inicial agora desse primeiro circuito da conversa é exatamente esse: quem é você? Né? Diga para nós, né? Diga para quem nos assiste, para quem se interessa muitíssimo por isso, quem é você, por que sua trajetória, por que você acha que sua trajetória lhe trouxe até aqui, né, a essa condição de pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Então, a gente pode começar, eu vou fazer agora o circuito em ordem alfabética, né, porque nós temos o Ferrúcio Feitosa, o Idilvan Alencar, o Salmito Filho, o Samuel Dias e o Sarto Nogueira. Então, a gente começa com o Ferrúcio. Ferrúcio, com você. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar inicialmente a minha vice-governadora, Isolda Sela, cumprimentar também o Samuel Dias, meu amigo, ex-secretário, meu colega na prefeitura, cumprimentar o Sarto, também um grande amigo, o Salmito e o Gilvan, que juntamente comigo dividem aí a alegria de estar participando desse processo democrático, um processo inaugurado pelo nosso partido, o PDT. Inicialmente, eu quero aqui levar o meu abraço, o meu sentimento, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos com essa pandemia,
Portanto, que Deus possa consolar o coração de cada um de vocês que tiveram perdas de familiares com essa pandemia. Também não posso aqui deixar de registrar e parabenizar o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio, que muito bem e foram exemplo para o Brasil na condução dessa pandemia aqui no estado do Ceará e na nossa capital, em Fortaleza. Quando parabenizo eles pela liderança, o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio, eu também estendo os parabéns a todas aquelas entidades que tiveram junto com o governador Camilo, que estão, na verdade, junto com o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio, liderando todo esse processo. Ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores de Fortaleza. Eu sou Ferruz Feitosa, nascido em Fortaleza, criado em Fortaleza, tenho 50 anos, sou casado com a Cristine há quase 28 anos, da onde nasceram os 3 maiores presentes da nossa vida, que é a Marcela, a Amanda e o Ferruço Filho, os 3 filhos que nós temos. Eu sempre comecei tudo na minha vida muito cedo, e comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade, participando ativamente dos negócios familiares, onde aprendi muito com meu pai, o jeito de tratar as pessoas, de dar oportunidade às pessoas, e isso foi o que eu construí na minha trajetória na vida privada. Mas sou também advogado e também karateca há 36 anos, professor de karatê, faixa preta 7º Dan, daí a minha relação forte com o esporte. E quando eu ingressei na vida pública foi quando o ex-governador Cid Gomes foi eleito governador do estado do Ceará em 2006, e em 2007 fui convidado por ele para entrar na vida pública, quando assumi a Secretaria do Esporte, e na Secretaria do Esporte tive a oportunidade de desenvolver excelentes projetos importantes para a nossa juventude, para as nossas crianças e até mesmo para as pessoas da terceira idade. Nós implantamos a maior cobertura de núcleos esportivos do Brasil, onde nós tínhamos núcleos de esporte espalhados nos 184 municípios do estado, atendendo mais de 60 mil pessoas todos os dias, inclusive com alimentação. Tive a oportunidade de fazer uma parceria com a então secretária da Educação, minha colega, que hoje governadora, Isolda Sela, quando fizemos o Escola Aberta, que funcionava aos finais de semana com atividade recreativa e esportiva no sábado e no domingo, voltado para as pessoas que residiam no entorno da escola. Nós também tivemos um projeto que era a cobertura das quadras poliesportivas, as coberturas das quadras poliesportivas das escolas estaduais, e nós fizemos 100 cobertas de escolas. Implantamos também mais de 30 pistas de skate para diversificar também as atividades esportivas e tantas outras coisas boas que nós fizemos através do esporte. Mas ainda na Secretaria do Esporte comecei a tratar já também da Copa do Mundo, da candidatura da cidade de Fortaleza para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Então, finalizando o primeiro governo do governador Cid Gomes, ele foi reeleito para governador, me convidou para continuar no seu governo, e eu tive a honra, a felicidade de dirigir a secretaria da Copa do governo Cid Gomes, onde naquela ocasião trabalhamos fortemente a candidatura de Fortaleza, onde conseguimos êxito em colocar Fortaleza como sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, conseguindo 9 jogos importantes para a nossa capital, onde inclusive a seleção brasileira jogou aqui 3 vezes, foi ela, Fortaleza e Belo Horizonte, as únicas cidades que receberam 3 jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Além disso, fiquei à frente da construção da Arena Castelão, que era o grande palco da Copa do Mundo. E na Arena Castelão, eu queria destacar que nós finalizamos a obra com 4 meses de antecedência e sem nenhum centavo de acréscimo de valor. Nós fomos exemplo para o mundo e para o Brasil em administração de uma construção pública. Nós sabemos muito bem que quando a gente vai construir algo na nossa própria casa, muitas vezes a gente não consegue cumprir nem com prazo e nem com o valor que ficou acertado.
mas no Castelão foi exemplo para o Brasil. Repito, 4 meses de antecedência e nenhum centavo de acréscimo de valor. Depois, então, nós construímos uma grande Copa que, sem sombra de dúvidas, ajudou para que Fortaleza se tornasse um hub aéreo, e Fortaleza entrou no cenário internacional e aumentou a quantidade de voos nacionais e internacionais. E depois, então, encerrando esse ciclo de 8 anos com o governador Cid Gomes, fui convidado pelo governador Camilo para fazer parte da sua equipe e assumir, então, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Por lá, passei 2 anos, onde a gente, com o meu jeito de administrar, nós conseguimos fazer com que a Agência de Desenvolvimento tinha sido criada em 2003. Somente na nossa gestão é que ela, pela primeira vez, deu lucro e conseguiu honrar com todos os compromissos do governo do Estado com recurso próprio, sem ter que fazer aporte de capital como se fazia anteriormente. Então, foi o nosso jeito de administrar que mudou o jeito de pensar com relação à Agência de Desenvolvimento. Passei a prospectar negócios para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará, trazendo investidores do Brasil e do mundo para gerar emprego, renda e melhor qualidade de vida para os nossos irmãos cearenses e fortalezenses. Depois desses 2 anos, tive a honra de ser convidado pelo prefeito Roberto Cláudio para fazer parte da sua equipe e cuidar da Regional 2. A Regional 2 é, sem sombra de dúvidas, embora algumas pessoas queiram classificar a Regional 2 como a regional da elite de Fortaleza, isso é um grande engano, porque a Regional 2, na verdade, é, sem sombra de dúvida, daquela que gera o maior número de empregos da cidade de Fortaleza, porque há concentração daquilo que reputo ser a grande vocação da cidade de Fortaleza, que é o turismo, e, consequentemente, o comércio e a área de serviço da cidade de Fortaleza, que está concentrado na Regional 2. E, além disso, a gente tem também, na Regional 2, áreas que são bem conflitantes, porque nós temos, de fato, dos 20 bairros, nós devemos ter 2 bairros, 3 bairros que reúnem aí aqueles que são uma minoria que tem tanto dinheiro que até estraga, mas também temos outros bairros como o Sevilões, a Praia do Futuro, lá na Praia de Iracema, o Poço da Draga, São João do Tauape, temos o Vicente Pison, temos outros bairros na Regional 2 que tem muita gente que muitas vezes não tem sequer o básico para a sua necessidade. Mas o fato é que, com esses quase 4 anos com o prefeito Roberto Cláudio, a gente mudou completamente, vem mudando completamente o perfil dessa área, principalmente da área mais vulnerável, a área que mais precisa do olhar de um governante. Então, eu registro aqui, nós transformamos ali o Morro de Santa Terezinha, que era completamente degradado, alguns chamam de Morro do Teixeira, no Mucuripe, nós requalificamos totalmente aquele ambiente, que tem, inclusive, uma das mais belas vistas da cidade de Fortaleza. Nós também tivemos a oportunidade de construir um grande empreendimento de casas populares dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, no Alto da Paz. São 1.111 casas construídas ali e tantas outras vias que foram requalificadas exatamente para que a gente pudesse fortalecer mais ainda o turismo da nossa cidade. Só para registrar e finalizar minha participação, quero falar da Avenida Beira-Mar, que reúne mais de 1.200 pessoas que comercializam na Beira-Mar, seja na feirinha, nas barracas ou como ambulante. E nós enviamos para a Câmara Municipal uma lei que foi sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio, que legitimou a atividade dessas pessoas. Essas pessoas antes tinham que correr do antigo RAPA, da fiscalização, porque não tinham dignidade e as pessoas não o reconheciam. E nós reconhecemos a atividade deles, porque entendemos que é fundamental essa atividade para a sua subsistência. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que posso dizer que na vida pública eu fiz uma graduação e uma pós-graduação com o que há de melhor no Brasil e no mundo, porque eu tive excelentes professores. Passei 8 anos com Cid Gomes, passei 2 anos com Camilo Santana e quase 4 anos com o prefeito Roberto Cláudio. Portanto,
São poucas as pessoas que têm a oportunidade de fazer uma graduação e uma pós-graduação com os professores que eu tive. Meu muito obrigado. Muito obrigada, Ferrúcio. E eu passo já imediatamente aí a palavra ao Idilvan Alencar, né, pela nossa ordem alfabética aqui. Bom, muito boa noite, Isolda Sela. Boa noite aos colegas pré-candidatos aí, Ferrúcio, Salmito, Sarto, Samuel, que nos assistem aí nas redes sociais. Faço o registro, iniciar esse momento difícil que a gente passa no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, né, uma pandemia, um momento triste de todas as formas, em relação a pessoas que se foram, né, entes queridos, perderam o emprego, um momento muito difícil. Mas vou responder aí o que me perguntaram. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, né? Bom, eu tenho 51 anos, eu acho que não pareço esses 51 anos, mas tenho. Próximo ano vou ter os mesmos 51, porque esse ano nós não vamos contar para conta de idade, que é um ano triste. Nasci no Crato, no Cariri, morei em Nova Olinda, cidadezinha próxima. Sou filho do caminhoneiro, né? Meu pai já faleceu. Minha mãe professora, viva, professora aposentada do Estado, espirituosa, já moro há 30 anos aqui em Fortaleza. Eu estou aqui por educação 2 vezes. Educação na minha formação pessoal e educação na minha questão de trabalho, né? Eu sempre fui aquele estudante bem dedicado mesmo, aquele que gostava de estudar, aquele Caxias CDF, né? E estudava em Nova Olinda, fiz o Fundamental 1 lá, depois fui para o Crato, vim para Fortaleza, me formei em Engenharia Civil. Fiz algumas pós-graduação, fiz um mestrado em Educação. Com 19 anos eu era concursado já, eu fiz um concurso, já fui servidor municipal de Fortaleza. Com 19 anos de idade, era fiscal da Enlurb, limpeza e urbanização. Passei 3 anos lá, eu era fiscal de limpeza, o povo chamava de fiscal do lixo, assim, de forma carinhosa, né, digamos assim, e eu fiscalizava era lixo mesmo. Na época era Maria Luísa a prefeita, a gente ia lá multar quem jogava lixo na rua. E com 22 anos de idade, eu passei no concurso para auditor fiscal da Cefaz. E sou auditor fiscal até hoje. Lá na Cefaz eu ocupei diversas posições. Fui para posto de fronteira, fui para Barra do Ceará, para o centro. Eu subi assim, degrau de um por um. E cheguei a ocupar o cargo lá de coordenador da arrecadação do Estado, que é um cargo importante, de relevo, né? Bem jovem ainda, né? Porque eu comecei lá com 22 anos de idade. E na Cefaz eu passei muito tempo, até 2006. Eu passei de 1991 a 2006 e tive uma experiência nova, que foi no planejamento do Estado. Eu passei 3 anos. Antes era CEPLAN. Eu ajudei até essa fusão da administração com o planejamento, que hoje é CEPLAG. E o que eu fazia lá na CEPLAN? Eu cuidava, eu estudava os indicadores, os projetos de algumas áreas, como educação, saúde, ação social, segurança pública. Então, a gente estudava indicadores dessas áreas, os projetos, os programas, tinham proposta de ações, e foi a partir desse estudo que eu chego na educação. Eu chego em 2007. Eu não conhecia Isolda Sela, nunca ouvi falar na vida. CID, conhecia da televisão, não conhecia, mas devido a esse estudo que eu fiz na educação, nos 3 anos do planejamento, eu fui convidado para ser adulto. Aí eu gostei, eu gostei dessa educação, ainda hoje adoro. Lá, eu mudei muito, mudei demais como profissional e como pessoa. A gente é uma transformação para a educação, né? Nasce uma nova pessoa. E lá na SEDUC, eu fui ser secretário executivo, né? Passei 8 anos. 8 anos bons, eu morro de saudade, melhor do que lá no Congresso, mas gosto muito de trabalho. Eu andava manhã, tarde e noite. Saía segunda-feira daqui e voltava na sexta. Eu acho que essa questão de ser gestor é muito bom a gente olhar com o nosso próprio olho e não para o dos outros. E assim eu ganhava mundo afora. Achei tão engraçado, nessa campanha política para deputado, disseram assim, Dilvan só vive abraçado com os índios. Eu digo, não, esse abraço não é de agora, não. Desde 2007 que eu ando de um por um, conheço as etnias tudinho, e eu lembro que um dia eu fui com um amigo meu, Daniel, que era da CRED de Acaraú, conhecer a escola indígena. E quando eu cheguei lá, eu falei, cadê a escola? Eu disse, não, está aqui a escola. Eu disse, cadê que eu não estou vendo? Aí o que era que tinha lá? Era um pedaço de um cajueiro e um banco. Era a escola. E eu não conseguia ver essa escola. E aí fizemos uma obra, e aí foi interessante. E sim, então eu era um gestor muito atuante, gostava de me envolver, de conhecer as pessoas, saber o nome, saber se
a escola estava com problema no banheiro, na pia. Eu sempre fui essa pessoa de estar muito focado na gestão, de conviver com as pessoas. Isso mudou muito. Passei 8 anos lá, fui para a FNDE. FNDE, fui com o Cid, ele me deu essa honra de ser presidente de uma autarquia importante para o Brasil, quando ele foi ser ministro. Aí teve lá aquela confusão que vocês conhecem, né? Ele disse um monte de verdade perdoada do Cunha, e eu achei que eu vim embora com ele. Eu já estava com a mala pronta e fiquei lá. Ora, fiquei 1 ano e 2 meses. E o que eu fiz no FNDE? O que eu fazia aqui no Ceará? Eu andava o Brasil todinho. Agora, se eu andava no Ceará, passei a andar o Brasil. Ia lá para o Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, depois ia para o Pará, para Roraima, para o Amapá. Eu criei o FNDE itinerante. As pessoas iam para o Brasil, não, eu que vou para os locais. Então, eu levava uma equipe, e aí nós conseguimos concluir 2.800 obras em 2015. No Brasil inteiro, tem lá tem placazinha com o nome deste caririense aqui, que hoje está aqui em Fortaleza, nesse projeto de pré-candidatura. Então, assim, depois dessa história do FNDE, eu volto para Fortaleza. Volto em 2016, chego numa quarta-feira, e aí tem a honra de trabalhar com o Camilo Santana. Me convida para ser secretário de Educação. Pense na experiência. Eu cheguei numa quarta, quinta-feira, greve grande, com a ocupação de escola, 89 escolas ocupadas, e haja conversar com estudante e com professor. Foi um período difícil e rico, onde eu mais cresci como pessoa e como profissional. E aí, me candidatei a deputado federal, a convite também do Cid, e andei o Ceará todo acompanhado, muito bem acompanhado, com professor de lado e estudante. Rodei o Ceará todo. Tive uma votação que surpreendeu o mundo político e a mim, 154 mil votos, também muito bem votado em Fortaleza. E estou lá como deputado federal. Ontem tive uma alegria enorme aprovando o Fundeb, que coisa boa. Já também consegui reduzir 3 anos a aposentadoria das professores, foi importante. E agora estou como pré-candidato, né? E assim, eu sou de muita missão. Se me der uma missão, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de dar o melhor de mim. Se me coloca numa pré-candidatura, eu quero fazer, quero estudar. Se eu chegar a ser candidato, quero estar empenhado. Eu sou muito de missão. Então, assim, eu tenho uma trajetória de experiência, de conhecimento, e eu quero dar o melhor de mim nesse processo de pré-candidatura, e se for escolhido também como candidato, se for prefeito também. Eu me sinto muito feliz em já estar aqui, me sinto contemplado, muito grato a Deus pelo lugar que eu já cheguei na vida, tá? Então, muito obrigado. E estou aqui nesse processo muito rico de discutir com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilvan. E agora, já na sequência, a gente vai ouvir do Salmito Filho, um pouco aí da sua história. Olá, boa noite. Eu quero inicialmente cumprimentar a população de Fortaleza, que nos acompanha aqui através das redes sociais, e enviar meu abraço com meu muito obrigado. Quero cumprimentar a vice-governadora Isolda Sela, que nos honra com a sua mediação, uma mulher que reúne sensibilidade e competência técnica, aspectos fundamentais para quem tem espírito público servir bem à população. Também quero cumprimentar aqui os colegas pré-candidatos, todos que têm uma vida pública com experiência, outro aspecto importante para liderar e para servir bem à população, em especial de Fortaleza. Minha primeira palavra é de total solidariedade às famílias, né, de Fortaleza, do estado do Ceará e do Brasil e do mundo, né, a todos que sofreram, que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Nós enfrentamos, estamos ainda enfrentando, e aqui nós tivemos no Brasil uma situação desafiadora, que certamente nós iremos ainda tratar, mas no Ceará, em Fortaleza, a serenidade, o foco, a firmeza de enfrentar com consistência científica, com compromisso com a vida e reverter com a necessidade, né, de urgência o pico, certamente o momento mais desafiador. Ao cumprimentar, a prestar minha solidariedade, eu posso dizer que morreram
pessoas aqui em Fortaleza e no estado do Ceará, mas nenhuma pessoa morreu por falta de atendimento. Isso daí é um significado muito especial para quem está no poder público, e aí o nosso reconhecimento aos nossos governantes de Fortaleza e do estado do Ceará. Bom, contar um pouco a minha história de vida, eu vou aqui dividir em 3 partes. A primeira parte, a familiar, a segunda parte, a minha formação acadêmica, e a terceira, a minha vida pública. A minha família, né, tem uma influência decisiva na minha personalidade e no meu caráter. Com a formação muito cristã, ao mesmo tempo estimulando muito os estudos e com muita sensibilidade social. Nesse tripé, eu posso resumir toda a minha formação familiar, que muito me honra e que eu sou muito grato aos meus pais. Meu pai, João Salmito, ele que é professor universitário. Minha mãe, Maria José, que é professora da educação básica. E como com os pais professores, o estímulo ao estudo, a importância de entender as oportunidades sociais, com mérito, com esforço, com trabalho, né, marcaram a minha formação. Na sequência, na minha formação acadêmica, eu escolhi uma faculdade que me permitisse compreender cientificamente a sociedade, a pluralidade da realidade social, os seus antagonismos, as suas contradições, as suas oportunidades. E ao compreender cientificamente a realidade social, uma sensibilidade que eu adquiri dos meus pais, da minha família, como eu falei no aspecto familiar, eu concorri a uma bolsa de estudos de uma fundação internacional, quando eu tive a oportunidade, como bolsista, de morar alguns meses em Londres. E aquela experiência, além do estudo, que foi muito importante para a minha vida, teve um aspecto que me chamou muito e influenciou na minha história de vida, quando eu pude perceber na prática a importância do poder público para criar oportunidades para a população. Oportunidades no transporte coletivo de qualidade, na saúde de qualidade, na educação de qualidade, oportunidades, inclusive, estimulando e apoiando as empresas para que possam gerar emprego e renda. Então, aquilo, já com a formação acadêmica, com a sensibilidade social, aquilo mexeu muito comigo. Estou falando há 20 anos atrás, quando isso, inclusive, era impensável, praticamente, em Fortaleza. E aí eu retorno para a minha terra, para a minha cidade, onde eu nasci, em Fortaleza, e retorno com esse entusiasmo de não só continuar contribuindo como cidadão, como professor. Fiz o concurso para professor da Universidade Federal do Ceará, quando, com 23 anos, comecei a dar aula na UFC, e esse entusiasmo, reunindo a formação familiar, a sensibilidade social, a visão cristã. Eu sempre lembro que meu pai ainda hoje ele repete isso para mim, meu filho, o Papa Paulo VI, ele afirma que o maior gesto de amor cristão é a política bem feita. É a política, porque a política gera oportunidades sociais, justiça, direitos. Então, essa formação familiar, a formação acadêmica, me levaram, e essa experiência com a bolsa de estudos, morando em Londres, eu pude perceber que é possível uma outra realidade. E essa outra realidade passa pela política, passa pelo poder público, um projeto que tenha concepção de Estado, do papel do poder público na realidade social. E aí foi quando eu fui candidato, entrei para a vida pública, fui candidato a vereador em 2004, pela primeira vez, com muita honra, com muita gratidão à população de Fortaleza. Foram 4 mandatos titulares de vereador de Fortaleza, cada eleição a votação crescendo. Então, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo muito entusiasmado em contribuir. E dos nossos trabalhos,
produção como vereador, construindo a ponte da cidadania entre a população, as comunidades, os bairros, os setores e o poder público, seja legislativo, poder público, seja executivo. Nós, posso aqui citar rapidamente algumas leis de nossa autoria, como a lei que criou o transporte escolar gratuito, como a lei que criou a prevenção e o combate às endemias e às zoonoses. Eu me lembro que o presidente da Comissão de Saúde, um médico, vereador de Fortaleza, dizia assim, essa lei, Salmita, é quase um código sanitário. Isso muito me honra, inclusive criando direitos para os animais de pequeno porte e de grande porte, porque os animais, se o proprietário não tiver o devido cuidado, eles podem ser vetores de algumas doenças, que são as zoonoses. Criamos também a lei que previne, que combate preventivamente a corrupção, como a lei da ficha limpa. Então, são apenas 3 que eu estou citando, dentre muitos trabalhos, muitas conquistas, com muita honra. E, na sequência, nesse mesmo período, eu tive a honra também de poder servir ainda mais a população de Fortaleza, com o apoio dos vereadores de Fortaleza, como presidente da Câmara Municipal. Na ocasião, dentre muitos trabalhos, sempre ouvindo, dialogando com todos, com a sociedade, com as entidades da sociedade civil, com o movimento popular, com o movimento sindical, com o movimento social, com todos, nós fizemos, dentre muitas ações, eu queria destacar aqui 2 aspectos. A transparência pública, e o que muito nos honrou, minha cara vice-governadora Isolda Sela, é um trabalho, uma pesquisa científica na Fundação Getúlio Vargas, né, aferindo a transparência em todas as câmaras municipais de capitais do Brasil. Fortaleza, naquele momento da pesquisa, que coincidia com o momento do nosso mandato, apareceu como, em primeiro lugar, na transparência pública nos trabalhos legislativos. Isso muito nos honrou. E outro quesito, quando nós reunimos todos os vereadores, todos os partidos, as entidades da sociedade civil, do campo empresarial, do campo popular, das universidades, enfim, a sociedade civil de Fortaleza, que é uma sociedade rica, presente, protagonista, para construir uma agenda propositiva, pensando e construindo o presente e buscando preparar o futuro. Inclusive, a primeira proposta era a criação de uma secretaria de planejamento, porque uma cidade precisa se planejar as suas ações a serviço da população. Na sequência, eu tive a oportunidade de servir, não mais no parlamento, no poder legislativo, mas no poder executivo, como secretário de turismo de Fortaleza. Nessa ocasião, muito me honrou, porque ali eu tive condições, de construir programas para captar recursos, dinheiro, para a Secretaria de Turismo, para grandes investimentos. O turismo é um vetor importante na economia, da vocação econômica da cidade de Fortaleza. Executamos obras, atraímos eventos, e tudo isso voltado para a geração de emprego e renda. Eu costumo dizer que quem trabalha no turismo, por exemplo, quem trabalha na Avenida Beira-Mar, mas mora no Bom Jardim, no Conjunto Ceará, no Serviluz, não mora na Beira-Mar. E essa é a cidade plural que nós precisamos, enquanto líderes políticos, enquanto líderes da cidade, em compreender essa pluralidade e essa construção. Então, foi um momento também muito rico. O Poder Executivo tem essa chance de você construir concretamente, viabilizar, executar a política pública, né, as políticas públicas e, portanto, criar oportunidades para a população. E, na sequência, eu saí candidato a deputado estadual, tive uma votação que muito me honrou no estado do Ceará e, mais especialmente, em Fortaleza. Mais da metade da nossa votação foi em Fortaleza, isso muito nos honrou, portanto, mais uma vez, a minha gratidão, minha responsabilidade com a cidade de Fortaleza. E, como deputado, a gente trabalha, dentre outras temáticas, o desenvolvimento focado, buscando a geração de emprego e renda para o nosso povo, criando oportunidades. Era isso, e muito obrigado.
Obrigada a você também, Salmito. E agora nós vamos ouvir o Samuel Dias. Muito boa noite a todos. Muito obrigado à nossa vice-governadora Isolda Sela pela disponibilidade de poder estar aqui mediando esse debate, organizando aqui as nossas falas. Primeiro, eu queria começar agradecendo a todas as pessoas que estão assistindo ao nosso debate pelas redes sociais, dizendo que é muito obrigado, é muito importante essa participação de vocês. A gente pretende aqui construir ideias para apresentar uma candidatura do partido PDT, um partido que vem trazendo muitas conquistas para a cidade de Fortaleza. Então, muito obrigado por vocês estarem participando dessa reunião hoje aqui. E eu queria começar também pedindo licença a todos vocês que, em função dessa grande pandemia, né, dessa doença que trouxe muita dor para a nossa cidade, até pouco tempo atrás eu estava virando noites, junto com o prefeito Roberto Cláudio, a equipe do prefeito Roberto Cláudio, junto também com o governador Camilo Santana, também a Assembleia, trabalhando para enfrentar essa imensa onda de problemas que essa pandemia trouxe para a cidade de Fortaleza, mas existe uma lei, existe um calendário que foi até adiado, é um calendário político, e esse calendário exige que a gente traga agora a discussão sobre candidaturas para a gente pensar o futuro da nossa cidade. Então, com a licença de vocês que estão ainda sofrendo com essa pandemia, com esse grande problema que assola a nossa cidade, eu peço licença para começar falando um pouco sobre mim, sobre Samuel Dias. Mas, antes disso, eu queria cumprimentar também cada um dos que estão aqui nesse debate, porque é gente da melhor qualidade, são pessoas, todos eles têm toda a condição de estar à frente de uma gestão na cidade de Fortaleza. Essa é uma vantagem do PDT. O PDT tem quadros, tem gente suficiente para trazer bons nomes para o pleito para prefeito de Fortaleza. Então, todos eles, eu tenho uma história com eles. O Salmito, fui companheiro dele, ele como vereador, como presidente da Câmara, também como secretário, colega secretário na primeira gestão do Roberto Cláudio, Ferroso Feitosa também secretário agora na segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio. Trabalhamos muito e temos certeza que vamos ainda trabalhar muito, um grande secretário. O Idilvan, tive a oportunidade de trabalhar com ele como secretário no governo do estado e também construindo esse projeto das creches e escolas em tempo integral aqui em Fortaleza, ele no FNDE, eu aqui na Secretaria de Infraestrutura, trabalhamos muito em conjunto também. E o Sarto, esse grande deputado que muito ajuda a gestão do prefeito Roberto Cláudio e que ajudou muito a cidade agora no enfrentamento da epidemia da Covid, coordenando os trabalhos da Assembleia e em conjunto com o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana, trabalhando juntos e de forma integrada. Meu nome é Samuel Dias, eu nasci e me criei aqui em Fortaleza, né, e sou casado com a Érica. A Érica é professora de educação infantil, né, uma pessoa que me traz muita informação, uma ideia muito boa do que é cuidar das crianças, cuidar das pessoas. Tenho 2 filhos, tenho um filho de 12 anos, o Pedro, e um filho de 9 anos, que é o João, que fez aniversário essa semana ainda. Parabéns para o João. Eu comecei meus estudos aqui em Fortaleza, estudei aqui, morei em Recife também um tempo, mas terminei meus estudos no ginásio e no pré-vestibular aqui em Fortaleza, no Colégio Militar de Fortaleza, e resolvi, aos 17 anos de idade, fazer engenharia civil no Rio de Janeiro, né? Então, fui morar lá sozinho, minha família continuou morando aqui, e lá no Rio de Janeiro eu fiz a minha faculdade de engenharia civil, morei por lá 7 anos, porque além da faculdade eu também fiz uma formação, um mestrado em recursos hídricos, que é uma especialização da engenharia civil. E ainda nesse mestrado eu comecei a estudar, pensando já um dia em voltar aqui para Fortaleza, fiz o meu mestrado, uma tese baseada na transposição de São Francisco, e a partir daí eu consegui, digamos, uma vaga numa empresa aqui em Fortaleza de projetos e de grandes obras de infraestrutura.
e voltei para cá, comecei a trabalhar aqui como engenheiro, comecei como engenheiro na empresa, passei a coordenador de projetos, depois cheguei até a ser diretor dessa empresa. E como diretor da empresa, durante esses 15 anos, eu tive a oportunidade de conhecer bem a iniciativa privada e de participar de grandes projetos de infraestrutura, muitos deles na área pública, né, como projetos da transposição de São Francisco, eu trabalhei no projeto, no Eixão das Águas, que é o canal que traz água do Açude de Castanhal até a cidade de Fortaleza, na adutora que vai de Fortaleza até o Pecém também, que leva toda a água do Pecém, barragem de Figueiredo, né, e meu último trabalho foi no Cinturão das Águas, que é aquele grande canal que traz as águas do São Francisco e distribui lá pelo Cariri para chegar até o Açude de Castanhão e depois na região metropolitana de Fortaleza. E após esse período, em 2013, eu dei uma guinada, digamos assim, na minha vida profissional. O prefeito Roberto Cláudio, um amigo antigo, me convidou de surpresa até para trabalhar com ele na prefeitura, como secretário de infraestrutura. Eu fiquei bastante surpreso, muito impactado, mas eu entendi que era um convite que, embora fosse diferente do que eu fazia, eu teria que mudar a minha vida. Eu entendi que esse era um convite irrecusável, uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa em que eu confiava e que, como todos vocês sabem, fez um trabalho belíssimo na cidade de Fortaleza, me chamou para trabalhar com ele, para assumir a responsabilidade com o povo da minha cidade, onde eu nasci, me criei e que crio meus filhos. Então, eu não pude deixar de cumprir de atender a esse chamado. Comecei a trabalhar com ele na Secretaria de Infraestrutura e lá eu tive uma mudança no meu modo de ver, de pensar a cidade. De fato, eu passei a conhecer a verdadeira Fortaleza, a grande Fortaleza, aquela Fortaleza que vai além da Dedé Brasil, na minha época era Dedé Brasil, que vai além da perimetral, né? Uma Fortaleza muito carente de infraestrutura, muito carente de serviços básicos, carente da presença do Estado, onde as pessoas dependem de fato do Estado para ter acesso à educação, acesso à saúde, e me envolvi muito com a problemática desses bairros, com as pessoas desse bairro, e consegui, na própria Secretaria de Infraestrutura, tive a oportunidade de trabalhar em muitos projetos que realmente mudaram a vida dessas pessoas, que impactaram, de fato, a vida deles. E isso me mudou muito por dentro. Eu descobri em mim uma grande vocação realmente para servir ao povo, para entender a dor, entender a necessidade daquelas pessoas que mais precisam. E no segundo mandato, o prefeito Roberto Cláudio, ele me convidou para continuar com ele, agora não mais na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Governo, e novamente, mais ainda agora com essa visão que eu tinha da cidade como um todo, eu não pude recusar esse convite e estou com ele, fiquei com ele, né, há 3 anos e meio à frente da Secretaria de Governo, onde eu passei a ter uma visão até mais ampla da cidade, da parte administrativa. Na Secretaria de Governo, além de coordenar todos os projetos estratégicos da cidade de Fortaleza, envolvido com todas as secretarias, eu tive também a oportunidade de ser o presidente do comitê que faz a gestão fiscal da cidade de Fortaleza. E, nesse tempo, a gente conseguiu um grande feito, que foi organizar a gestão fiscal da cidade de Fortaleza, passando pela maior crise econômica da história do Brasil, que foi 2015, 2016 e ainda um pouco em 2017. A gente conseguiu vencer essa crise e chegar a uma situação, agora no início do ano, com as finanças de Fortaleza perfeitamente equilibradas. E mesmo assim, com o maior conjunto de investimentos da história da cidade de Fortaleza, que eu tive a honra de coordenar, que é o programa Mais Ação. São mais de 1,5 bilhão de obras espalhadas em toda a cidade de Fortaleza, não só obras, mas ações que vão desde a saúde, passando pela educação, pela infraestrutura, e resgatando, inclusive, bairros que não têm a menor infraestrutura, eles agora estão sendo resgatados, e a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre isso. E, bom, isso era o que eu tinha para falar inicialmente, sem tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar novamente sobre a minha formação, também sobre a cidade de Fortaleza, e dizer que eu estou muito, mas para finalizar, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Eu estou até um pouco nervoso, porque essa é a primeira, talvez a minha primeira ação política mais concreta. Estou me sentindo como aquele
aquele garoto que assistia o jogo de futebol do seu time do coração em campo, ganhando campeonato e ele torcendo, de repente eu estou no meio das quatro linhas, tocando bola aí com esses craques que estão aqui presentes e outros craques que eu sei que estão assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado, espero fazer um bom debate com meus amigos. Legal, Samuel, muito obrigada, viu? E agora, Sarto, é com você, tá? Boa noite a todas e a todos. A professora Isolda, que traduziu muito bem o momento excepcional que vivemos, infelizmente de luto, o Brasil todo, o Ceará também muito especificamente, pelas milhares de pessoas que tiveram entes queridos, que não são estatísticas, são histórias, são vidas, são famílias. E eu quero me somar aqui todos os companheiros que me antecederam, que me deram o privilégio de estar aqui partilhando esse momento, também fazer esse registro. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, também fazer um registro muito especial. Ontem foi aprovado, e eu quero aqui parabenizar o PDT, quero parabenizar os deputados do PDT, mas muito especialmente o deputado Edilvan Alencar. Ele foi um dos que pensou, trabalhou, e o projeto de aprovação do Fundeb tem ali, eu diria que, muito do seu suor e trabalho, e receba, Edilvan, aqui o reconhecimento de nós outros cearenses, e em seu nome quero já abraçar todos os deputados federais do PDT e da bancada que apoiaram essa iniciativa que culminou por ser uma proposta boa para a educação pública do Estado do Ceará. Quero parabenizar e registrar esse momento singular, onde o PDT, pela sua liderança estadual, o presidente André Figueiredo, e as lideranças nacionais do Ciro e do Cid, resolveram, juntamente com o prefeito Roberto Cláudio, construir um modelo diferente de discutir política. Aqui não é um debate, e eu quero dizer ao Samuel que ele se sinta muito à vontade, ele está entre amigos, e aqui é, na verdade, um bate-papo, um projeto, eu diria, de construção coletiva, e eu tenho uma honra muito grande de ser lembrado pelos companheiros e de estar ladeado aqui com jovens talentos. A exuberância de currículos que me antecederam já mostra isso muito evidentemente. O Salmito, presidente da Câmara, que fez uma gestão belíssima, o Ferrúcio na Secretaria de Esportes, o Samuel na Secretaria do Governo, o Edilvan, sem sombra de dúvida, um dos pilares, a Isolda conhece, a professora Isolda, nossa vice-governadora, conhece muito bem, um dos pilares da educação que catapultou o Ceará para o cenário nacional, e agora me parece que nós já estamos perseguindo metas internacionais. Bom, eu sou profissional da periferia, sou médico, eu sou natural de Acopiara, mas vim para cá com 1 ano de idade, acolhido muito generosamente pela cidade de Fortaleza, e trabalhava como médico. Eu tenho algum tempinho de formado, já um pouquinho mais do que o Salmito, um pouquinho mais do que vocês todos. E trabalhava desde cedo na periferia de Fortaleza, também ao voltar do exterior, onde tive o privilégio de receber uma bolsa e estudar um tempo nos Estados Unidos. Voltando para cá, comecei a trabalhar na periferia como médico. E era o Álvaro Wayne, era a Aerolândia, era o Genibaú, era a Barra do Ceará, e comecei a confrontar muito de perto, em que pese ter sido criado na periferia de Fortaleza. Eu me criei, basicamente, ali, indo do Carlito Pamplona para a Barra do Ceará, estudei a vida toda em escola pública, era o Colégio Zé Valdo Ramos e o Colégio Grêmio dos Ferroviários, que não existe mais hoje, o Grêmio, o Zé Valdo Ramos ainda existe, e o nosso Liceu do Ceará. Tive o privilégio de fazer o curso de medicina, na sequência, ao voltar do exterior, comecei esse trabalho na periferia. Eu era médico, basicamente, de uma região que compreende
Mendil, Carlito Pamplona, Álvaro N, Jardim Iracema, Genibaú, a Barra do Ceará. E tenho muito orgulho de ter sido o primeiro plantonista do Gonzaguinha da Barra do Ceará. Eu vi aquilo ali surgir do nada. O Vila Velha não existia então. E no dia a dia, Isolda, e aos nossos ouvintes e quem está nos escutando, o dia a dia com a dor do povo, com o sofrimento, e um momento muito particular por que passava o Brasil. Nós estávamos no ano de 88, com o período de redemocratização, com a nova Constituição. Eu fui incentivado a entrar na vida pública e fui candidato a vereador, ainda com a formação eminentemente técnica na área de medicina, e fui eleito vereador. Tive o privilégio de parceirizar o projeto de Fortaleza, concebida pelo jovem prefeito Ciro Gomes, que teve um desempenho nacional que o lançou para o quadro nacional. Na sequência, foi governador de Estado, e eu tive o privilégio de começar a conhecer as minudências da vida pública, as carências do nosso povo, e de lá para cá eu venho acompanhando esse processo. Vereador que fui de Fortaleza, tive a honra de ter sido presidente da Câmara, tive o privilégio de ter sido deputado estadual, quebrando aí um paradigma que Fortaleza sempre elegia deputados estaduais mais votados. Eu tive o privilégio de quebrar esse paradigma, tendo sido deputado estadual mais votado de Fortaleza à época. E, na sequência, fui para a Assembleia. O prefeito Ciro foi eleito governador, e eu tive na Assembleia o privilégio de liderar a base que defendia o projeto do governador Cid Gomes, hoje senador, com muita honra, que ali começou um novo desenho de um projeto de Estado e não de governo, um projeto que priorizava, e como prioriza, a educação, prioriza a saúde pública, prioriza a segurança, prioriza a mobilidade. Tive o privilégio de ter sido líder do governador Cid, e tive também outro privilégio. Logo nesse início, quando o Cid governador, se imaginou e se desenhou aí um embrião de um projeto para Fortaleza. Esse projeto foi representado pelo jovem, talentoso médico Roberto Cláudio, que foi presidente da Assembleia, e eu também tive a honra de ser seu vice-presidente. E procurei colaborar na construção desse projeto de Fortaleza, liderado pelo Cid aqui no Estado, pelo Ciro nacionalmente, e, graças a Deus, conseguimos colocar esse projeto em andamento. Então, eu tenho, Isolda, muita gratidão, tenho por Fortaleza um sentimento de acolhimento a minha família. Eu tenho parte da família que ainda mora no interior, mas a minha família toda mora aqui em Fortaleza. E eu tenho andado como médico. Eu trabalhei em várias instituições públicas. Evidentemente, depois que assumi a função pública como deputado, é obrigatório você se afastar das funções públicas, né? Mas eu tive o privilégio de conhecer Fortaleza, ver de perto o crescimento exuberante dessa cidade, que é uma cidade belíssima, é uma cidade que está localizada estrategicamente, como dito pelo Ferrúcio. Ela é um centro de conexão que a gente chama de hub, que é um centro aeroportuário e que é um dos pontos mais próximos da Europa, da África. E Fortaleza tem características que são muito peculiares: o povo acolhedor, a generosidade desse povo, o vanguardismo dessa cidade. Então, eu quero concluir aqui dizendo que estou muito honrado em ladear com vocês esse projeto. Eu me sinto extremamente estimulado, principalmente desse momento que passamos o mundo, o Brasil e o Ceará, onde talvez aí ondas de obscurantismo, ondas de preconceito, ondas eu diria, de conservadorismos exacerbados tentam
vir para as nossas bandas, como está acontecendo no mundo todo. E eu acho que esse é o momento que o PDT dá um exemplo, dá uma lição, não uma lição, mas, eu diria, pedagogicamente, um debate muito democrático, é fazer isso. Quadros, e, aliás, eu quero registrar que nós temos mais quadros que poderiam estar aqui, mas a pandemia, ela praticamente reverteu a lógica, como foi dito aqui. Nós estamos no novo normal, aqui todo mundo em casa, lamentavelmente, sem o contato do carinhoso da família, dos amigos, não é? E Fortaleza não foi exceção a essa regra, graças a Deus. Como já foi dito aqui, a gestão dessa crise pelo prefeito Roberto Cláudio e muito especialmente pelo governador Camilo, que no primeiro momento construíram os dois um comitê de gerenciamento de crise. Fortaleza e o Ceará estamos, né, nesse patamar de queda cada vez mais progressiva, e a gente tem que continuar a se preocupar com a pandemia, por isso que nós estamos em casa, distantes, obedecendo aí o protocolo das autoridades sanitárias. Sarto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vocês veem aí que o que eu anunciei, né, na minha fala de introdução com relação às trajetórias deles, foi atestado por esses breves relatos e por diferentes trajetórias, né, todos com experiências tão relevantes e de experiências que os capacitam, e eu acho que, inclusive, sabe, Samuel, com emoção, né, eu ouvi uma vez, né, do Cid, tem que ter emoção mesmo para que nós possamos, assim, no setor, no serviço público, nos conectar, né, de forma mais forte mesmo com aqueles que mais demandam e que precisam, né, de um olhar mais apurado. Eu acho que o Sarto também lembrou muito bem o Fundeb, a aprovação do Fundeb, né, na Câmara ontem, muito bem lembrado e motivo de comemorarmos. Vejo que o PDT teve também uma participação muito importante nisso. Bom, eu vou mudar. Vocês também lembram que eu falei que será um ciclo de debates e que, na sequência, né, a programação vai ser temática, e aí o debate vai ter a oportunidade de aprofundar, né, sobre questões que são relevantes na vida da cidade. Mas hoje eu ainda vou mudar o mote, né, para um que, dentro dessa, vamos dizer assim, ligado com essa apresentação de vocês, eu vou agora, o mote vai ser a cidade, né, Fortaleza, mesmo que com brevidade, porque nós tivemos aí o atraso, né, pela questão técnica, e a gente não vai poder, né, se estender tanto, mas o mote é Fortaleza. E, assim, nós temos uma gestão em Fortaleza que vem procurando corresponder à confiança da população, né, que vem fazendo entregas importantes, uma gestão operosa, apresentando melhorias e resultados, né, que trazem impactos positivos para diversas áreas, né, da vida das pessoas. Agora, é verdade, né, que a cidade que está no nosso horizonte, né, que todos nós desejamos, né, que um dia chegar lá, ainda exige a vigorosa conjugação de esforços, ou seja, ainda há muitos desafios, né? Ainda há muitos desafios a enfrentar para nós nos aproximarmos cada vez mais, cada vez com o vigor, com a velocidade possível dessa meta. Então, assim, a minha pergunta a vocês é assim, baseado na sua visão de Fortaleza, né, no presente, quais são as principais transformações que Fortaleza merece para o seu futuro breve, né? Lançando um olhar, né, projetando aí um futuro, o que é que
O que vocês destacam para esse momento agora, com os poucos minutos que vocês têm, né? Em torno de 5 minutos. Eu vou aqui rapidamente começar, já que está pela ordem alfabética. Pode ser? Pode ser. Olha, Isolda, a gente não pode falar de forma alguma da cidade de Fortaleza sem a gente falar do cenário nacional. É fato que a gente vem vivendo aí uma confusão no cenário nacional já de algum tempo. Se nós lembrarmos, nós tivemos em 2013 manifestações, que o povo foi à rua, depois nós tivemos Lava Jato, na sequência tivemos impeachment, e depois uma eleição onde foi eleito um presidente desastrado, despreparado, né, e arrogante e prepotente. Um homem que nunca administrou absolutamente nada. Aliás, administrou o seu gabinete e muito mal. O fato é esse. Mas isso se deu por quê, essa eleição do Bolsonaro? Exatamente porque não houve grandeza e sensibilidade do PT para apoiar a candidatura do presidenciável Ciro Ferreira Gomes, que era a melhor opção para o Brasil na época. Então, nós estamos hoje vivendo o quê? Um presidente que, juntamente com os seus familiares, os filhos que têm cargo político, e também com os seus apoiadores, vivendo a fazer futricas em vez de administrar o país, em vez de pegar ali para valer e começar a cuidar das cidades e cuidar dos estados brasileiros. Então, qual é hoje a ação federal, do governo federal, voltada para os municípios de Fortaleza? Qual é a ação que nós temos do governo federal para a cidade de Fortaleza? Absolutamente nenhuma. A nossa felicidade no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza é termos governantes que são exemplo para o Brasil, que exemplo na área administrativa, na área de cuidar bem dos recursos, que mesmo sem receber o que deveriam estar recebendo, até dos repasses naturais, tem aí feito obras e investimentos públicos que são históricos. O prefeito Roberto Cláudio mesmo, em todas as áreas, para citar pelo menos as mais importantes, mas na educação, saúde e na área de mobilidade urbana, tem sido algo que é exemplo para o Brasil e para o mundo, tem recebido, inclusive, prêmios internacionais. Então, é lamentável a gente estar hoje vivendo o que nós estamos vivendo. Eu parabenizo os deputados, assim, igualmente como o meu amigo Sarto fez, de ontem o Congresso ter aprovado o Fundeb, contrariando o governo federal, isso diga-se de passagem, porque o Edilvan estava lá e o Edilvan acompanhou de perto a redação e a confusão que foi para debater e fazer com que votasse o nosso Fundeb, né, para resguardar a educação dos municípios, principalmente. Mas o que a gente tem assistido, que é, felizmente, ter um Congresso que está tendo o cuidado de administrar, enquanto que, na verdade, aquele que foi eleito pelo povo não está administrando a nossa cidade, ou seja, o nosso país como deveria. Então, eu espero que, assim como foi feito, Edilvan, com o Fundeb, que a gente possa ver o Congresso Nacional votar essa reforma tributária para que possa o dinheiro chegar na veia no município, que possa esse recurso ser direcionado diretamente para o município, e não como é hoje, que muitas vezes o camarada, muitas vezes não, todas as vezes o gestor tem que ir a Brasília, medigar e pedir para que o governo federal possa direcionar recursos para o município, e isso muitas vezes é feito em quatro paredes, sem a transparência devida. Então, o que eu espero é que nós possamos, qualquer um de nós 5 aqui, estar preparado para dar continuidade a esse governo do prefeito Roberto Cláudio, que, repita, é exemplo. O que nós precisamos é exatamente que o governo federal cumpra o seu papel para que a gente tenha recurso para que possa dar continuidade a todos esses projetos exitosos, esses projetos importantes que estão em execução na cidade de Fortaleza. O que nós não podemos, de forma alguma, é correr o risco de chegar alguém amanhã no município de Fortaleza, para gerir o município de Fortaleza, que quebre com essa corrente do bem, com esses projetos que só trazem garantias
e melhor qualidade de vida para o povo fortalezense. Então, eu espero isso, é que a gente possa ter mais recurso, sem ter que estar mendigando, nem com o pires na mão, mas sim com a responsabilidade de um governo que possa direcionar os recursos de forma adequada para que a gente possa fazer mais pela população fortalezense. Bom, nós começamos aí pela ordem alfabética, mas eu vou facultar também aqui a ordem, se vocês quiserem, né, uma alteração dela, também fiquem à vontade, porque a palavra está aí com vocês, né, com relação à Fortaleza, e o que vocês, né, projetam e Conta regressiva. os sonhos aí para o futuro breve. Fala, sou eu? Sou eu ou não sou? Pode ser, Dilvan, pode ser, Vamos Dilvan. começar, vou na ordem alfabética. Pode ser você. Bom, primeiro, assim, agradecer aí os elogios à atuação do partido no Fundeb, né? Grato a Issar, Ferroso. Fortaleza, né? Fortaleza, o presente e o futuro dessa cidade. Primeiro, faço uma menção elogiosa ao Roberto Cláudio, a gestão dele. Muito bom, mobilidade urbana, mobilidade sustentável, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, ciclovias. Os 8 anos fez revolução, Roberto Cláudio. Eu lembro desses binários, quando começaram, confusão, isso não presta. Hoje, todo mundo elogia os binários. Viaduto, ele fez um belíssimo trabalho. Se a gente quiser saber o que aconteceu em Fortaleza, vai para o Recife. Engarrafamento, a cidade para todinha, trava. Então, assim, esse elogio. Não foi só mobilidade, né? Fortaleza hoje, bons resultados em educação, mais vagas em creche, a capital que mais abriu vaga em creche. Escola em tempo integral já passou de 20, os professores aí empenhados, bons resultados dos gestores, distrito da Lila. Bom, área de saúde também, vários postos de saúde. Então, Fortaleza hoje é digna de elogio. E eu defendo essa gestão. Eu não tenho negócio de ficar em cima do muro comigo, não. Roberto Cláudio faz uma boa gestão e eu defendo. Eu não sou... Porque tem gente que lá em Brasília é situação, aqui é oposição, vamos ocupar seus lugares. Então, eu estou aqui para defender a gestão do Roberto Cláudio, sim. Mas ninguém é pré-candidato só para defender o que já está feito, não. O passado. A gente tem que pensar em avançar. E quando a gente fala em Fortaleza, eu penso assim, Fortaleza e os fortalezenses. Então, assim, todo mundo sabe que eu respiro a educação. Mas se eu for realmente o candidato, hoje eu sou pré-candidato, tem uma pauta que é instigante para mim. Eu vou ter obsessão por ela. Sabe o que é? Emprego. Eu vou dizer esse nome 1000 vezes. Por quê? Pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas passaram fome, empresas fecharam. Então, quando você olha para Fortaleza, nós temos que olhar para os fortalezenses nesse momento difícil. Aí um prefeito municipal pode fazer muito por isso? Pode. A gente tem que fazer a continha de cada emprego. O aumento do investimento público tem que ser pesado. Eu tenho aqui uma opção. Eu vou contratar uma consultoria para fazer um estudo importante, vai gerar 5 empregos. Eu vou fazer aqui casas, vai gerar 100 empregos. A construção civil é muito forte arranjar emprego. Essa pauta eu fico assim muito preocupado. Eu já tinha a preocupação antes da pandemia, quando eu vi assim um jovem, termina o ensino médio, aí não consegue emprego. Isso ali já dói meu coração. O que fazer? E nessa pandemia é muito mais grave. Eu conversando com o dono da academia, né, eles que estavam lá expandindo, fechou a academia dele. Cara, é de partir coração. É triste. E aí? O que vai fazer? Então, essa questão de emprego, todo gestor municipal tem responsabilidade. Aí, como é que faz, Dilvan? Primeiro, no investimento público, tem que fazer a conta. Toda hora que eu fizer, eu gerei quantos empregos e colocar isso para a população. Parceria com o governador, o Camilo tem sido aí, já lançou um programa, o Camilo Santana, com o governo federal, chamar as empresas para a conversa. Eu acho que, assim, se a gente tiver que adiar alguma coisa de obra, e se adie por um tempo. Ser prefeito é também ter opções. Então, essa pauta, emprego para mim, o que fazer, como me apresentar para a população, eu confesso que, se eu for candidato, eu teria obsessão por essa pauta. Um jovem desempregado vai para onde? Vai fazer o quê? Aí faz ensino médio, e fica sem expectativa nenhuma. Às vezes não pode pagar uma faculdade, porque não tem vaga em universidade pública para todo mundo. E nessa pandemia é pior. Nós não podemos condenar as pessoas a viver com R$600. Né? Gente que ganhava 3 mil, 4 mil. Então, essa questão é central. O prefeito municipal, o senhor governador,
a União não tem projeto nenhum de desenvolvimento, não é difícil. Mas, assim, eu acho que é juntar FIEC, CDL, pequenas empresas, microempresas, todo mundo junto para discutir essa pauta de emprego. Falar de Fortaleza com fortalezense sofrido fica meio sem sentido. Roberto Cláudio fez muita areninha, urbanizou praças, então a cidade tem uma condição boa, mas tem muita coisa para fazer. Como eu falo, ser candidato só para defender o legado de uma gestão é pouco. Eu defendo a gestão do Roberto, mas a gente tem que avançar. Tem que avançar em todos os aspectos. E eu elejo assim, de cara essa pauta, porque eu sofro com isso, isso é doído. Se a gente procurar os amigos, as pessoas próximas, isso aí é o que está pegando. Então, assim, pensar em Fortaleza, pensar no fortalezense, e nesse momento pensar em emprego para as pessoas. Como é que nós vamos criar emprego? Isso aí é que deve mover o gestor nesse momento. Estou aí cravando meus 4 minutos e 53. Eu sou bem obedientezinho. Tá certo. E agora? Posso ir? Pode, Posso pegar? Sarto, pode. Pegando uma carona aqui no brilhante depoimento do Edivan, professor Edivan, ele lembra que o prefeito Roberto Cláudio faz uma gestão que certamente deve ficar no coração do fortalezense. Mobilidade urbana realmente é um tema que foi foi revirado às avessas, e o Fortaleza hoje tem, além de binários, trinários, ciclovias, etc., tem um fator fundamental, é que essa melhoria da mobilidade ela dá de mão beijada para o trabalhador 2 horas a mais para conviver com a sua família. Então, ele, antes que gastava um tempo enorme entre sair de casa, pegar uma condução e chegar ao seu trabalho, só essa demora entre sair e vir já significa, em média, 2 horas do seu dia que ele pode melhorar a sua saúde porque melhora o estresse, está com a sua família, tem um momento de lazer, e certamente a mobilidade ela não se traduz apenas nessa questão do ir e vir, mas a integração dos diferentes modais, né? A adequação da cidade para a modernidade, né? Com viadutos, com aí parceria com o governo estadual e federal, com o metrô de Fortaleza, adequação de todo um projeto de infraestrutura. E uma coisa que o Edivan lembrou muito bem, que é a questão das areninhas, que são não apenas um equipamento esportivo. A Areninha ela virou hoje um centro de confluência de pessoas, de pequenos negócios, fortalecimento de pequenas economias. E a Fortaleza, que eu imagino, é uma Fortaleza debatida pelo povo de Fortaleza. Eu acho que a gente precisa, como incrementar, e eu quero ressaltar aqui a palavra do Edivan, que a gestão, ela certamente, estamos aqui pela defesa de um projeto que tem dado certo, mas Fortaleza é uma cidade muito complexa. Fortaleza é uma cidade desigual. Fortaleza tem aí uma geração, como vocês da educação rotularam muito propriamente, a geração que nem trabalham e nem estudam. Aqueles jovens que estão aí entre os 14 e 19 anos, que saíram do ensino médio e que não estão a fazer nada. Isso é preocupante. Nós temos porque tudo isso é uma cadeia que se liga por elos, com o aumento da violência, pela ociosidade. Então, essa turma tem que ser priorizada. E a ideia, que eu imagino, entre a Fortaleza que temos e a que queremos, é promover um debate com o coração aberto, sabendo das complexidades, sabendo das contradições. Creio que qualquer gestor consciente do seu papel sabe que enfrentou muitas adversidades, venceu algumas e deixou outras pelo caminho. E como o meu companheiro Edivan colocou, eu acho que é pensar Fortaleza, que é uma cidade complexa, cidade extremamente cheia de peculiaridades, regiões, eu diria, diferentes umas das outras, vocações diferentes. É conclamar a sociedade de modo geral.
setor produtivo, a classe trabalhadora, a academia, que é fundamental na elaboração desses projetos pactuados. Nós temos agora várias universidades aqui, temos vários laboratórios. A questão da violência é uma questão que tem que ser abordada também com muito rigor e, certamente, a geração de emprego e renda, que é o que liberta, junto com a educação, que dá liberdade à pessoa para manter a sua família, a pessoa para botar o prato de comida na mesa. E a gente conhece muito bem essa rotina dura do fortalezense, que é sair de casa 5 horas da manhã para pegar uma lotação, às vezes uma condução lotada, que chega no trabalho hoje muito melhor com as vias, com a mobilidade urbana, já que acresce um tempo adicional aí ao seu retorno para o seu lazer com a família. E discutir Fortaleza, aqui temos hoje e aqui queremos para um futuro breve. Certamente discutir a repactuação nacional, mas isso aí é um plano de médio prazo, mas é convocar o povo de Fortaleza, que é muito sábio. Ele sabe o que quer, sabe onde o calo aperta, onde o sapato aperta, onde o calo dói. Quem anda lá no Bom Jardim conhece ali as dificuldades de saneamento. É uma cidade que precisa urgentemente cuidar do saneamento, é uma cidade que precisa urgentemente cuidar da questão da habitabilidade, por melhores que tenham sido os esforços traduzidos na construção de milhares de habitações. É um desafio complexo, enorme, que qualquer gestor vai encarar se tiver o privilégio de ser escolhido prefeito de Fortaleza. Muito obrigada, Sarto. Samuel? Bem, deixa eu botar um cronômetro aqui que eu não quero também estourar o tempo, né? Vamos lá. A Fortaleza que a gente pensa para o futuro é uma Fortaleza que já começou a ser construída, né? Eu diria que Fortaleza acertou a mão nos últimos anos. Teve uma grande sorte, né, de ter um gestor, uma equipe, né, junto com o governo do Estado, integrada com o governo do Estado, e que acertou a mão em diversas políticas públicas. Foi falado aqui sobre mobilidade, tudo, mas eu diria que vai muito além disso. Eu diria que foi construído um alicerce através de políticas públicas inovadoras em todos os sentidos, desde a gestão da coisa pública, passando por políticas públicas de educação, saúde, mobilidade também, infraestrutura, e a gente conseguiu construir um alicerce. É como o Roberto Cláudio costuma dizer, que um prefeito que chega, ele tem que basear o seu trabalho no que tem feito anteriormente, não desconstruir, não refazer. E aqui em Fortaleza, a gente tem a oportunidade de partir de um patamar bastante elevado, o que não deixa de ser uma cobrança para o próximo prefeito. O próximo prefeito vai ser comparado com o Roberto Cláudio, vai ter muita dificuldade em fazer até mais do que ele fez. Mas, pelo lado bom, é que já existe uma base, né? A gente vai se lançar de uma base muito mais sólida, muito mais elevada, para a gente conseguir, degrau após degrau, andar após andar, construir essa Fortaleza do futuro. Essa Fortaleza que a gente quer e que ela já tem os alicerces, mas ela precisa ser menos desigual. Uma grande chaga da nossa sociedade, da nossa cidade em Fortaleza, é a desigualdade. A gente precisa ter um plano para a nossa cidade em que toda decisão a ser tomada tem que ser ponderada a questão do combate à desigualdade. Em que medida aquela decisão vai ajudar a diminuir a desigualdade em Fortaleza? Eu acho que essa é a resposta-chave para qualquer decisão que um gestor queira tomar aqui na nossa cidade. E uma cidade menos desigual é uma cidade que gera mais oportunidades. Como o próprio Idilvan falou agora, emprego e renda vai ser um grande problema nos próximos anos. Nós já passamos a pior fase da economia do Brasil, 3 anos de recessão, e quando a gente estava começando a melhorar, ou pelo menos estabilizar os números, nós entramos agora, por conta da pandemia, não só Fortaleza, mas o mundo inteiro vai entrar numa fase de recessão, e que a gente vai precisar estar com o melhor time em campo para poder enfrentar esses problemas. Nós vamos precisar do time que soube construir a Fortaleza durante esse período de recessão, ou seja, Fortaleza cresceu durante a recessão, Fortaleza gerou mais emprego,
Fortaleza gerou mais benefícios, ampliou o sistema de saúde, ampliou o sistema de educação básica, ampliou o número de creches, evoluiu em todos os indicadores sociais que se tem, ela evoluiu num período de crise. E é isso que a gente precisa ter para o futuro, porque vem uma crise por aí, a gente não pode correr o risco de entregar a cidade de Fortaleza a quem não sabe gerir a coisa pública, quem não tem experiência, quem não tem a mínima noção do que é um orçamento público, do que é gerir uma cidade. E esse é um trabalho que esse grupo tem que construir junto com os nossos aliados para os próximos anos da cidade. Também eu queria destacar que nessa questão do que a gente quer para o futuro, né, além das oportunidades, a gente vai precisar investir muito na educação, nas nossas escolas, na ampliação do tempo integral, na ampliação das vagas em creche, que Gilvan já deu uma ajuda aí, né, Gilvan? Lá na aprovação do Fundeb, vem uma conta especial aí para a creche. Isso caiu direitinho aqui com os alicerces que foram construídos, que é a ampliação das vagas em creche que vem acontecendo. Então, mais saúde, qualificação do serviço de saúde, vamos ter que trabalhar bastante nisso. E uma coisa que já está acontecendo e que já tem também a base lançada para o futuro, que é o resgate da dignidade das pessoas que moram nos bairros mais carentes da cidade, que carecem da infraestrutura mínima para ter uma dignidade mínima na sua vida. E a boa notícia é que investir nessas políticas públicas geram emprego, geram renda e melhoram a vida da cidade, das pessoas durante a etapa das obras, das construções e depois, no futuro, quando essas crianças das escolas estiverem aí nas nossas universidades e mostrando que o investimento e que toda a estratégia traçada hoje foi correta. Muito obrigada, Samuel. Salmito, com você agora. Bom, fica desafiador falar depois desses companheiros pré-candidatos que abordaram muitos aspectos importantes, mas eu gostaria de dividir aqui a minha participação em 3 etapas. Primeiro, né, a história de Fortaleza, o passado, o presente e o futuro. Fortaleza, uma cidade, é um pacto social. É uma construção coletiva, é uma pactuação. Portanto, eu acredito muito no diálogo com todos os setores, com todos os setores da sociedade civil, que é a sociedade organizada, e o diálogo mais desafiador com aquela parte da nossa cidade que não tem a devida ou a necessária organização. Mas Fortaleza é uma metrópole. Metrópole não só no conceito técnico, científico, mas no conceito, inclusive, da origem da palavra metrópole, que vem do grego, que significa cidade-mãe. Fortaleza é a cidade-mãe de muitos cearenses, porque é capital de um estado que mais de 90% do seu território está no semiárido. Então, quantos irmãos nossos tiveram que migrar ao longo da história para sair, por necessidade, com a combinação da estiagem, que é a seca, e a agricultura de subsistência, tiveram que sair para buscar uma sobrevivência em Fortaleza. Essa migração também aconteceu para o centro-sul do Brasil, mas quando o centro-sul foi esgotando as oportunidades de emprego e de renda, Fortaleza acolheu milhares, dezenas, centenas de milhares. Portanto, aconteceu uma explosão demográfica sem planejamento na nossa cidade. Daí, uma das explicações, não é a única, por exemplo, da nossa desigualdade, dita aqui pelo amigo, pelo companheiro Sato, pelo companheiro amigo Samuel, pelo Idilvan, pelo Ferrúcio, né? A desigualdade que existe na nossa cidade, ela tem que ser trabalhada e tratada. Então, essa é um pouco a história da nossa cidade de Fortaleza. O presente, né? Só para a gente ainda fazer referência a essa história, né? Até bem pouco tempo, todos os hospitais de atenção terciária no estado do Ceará foram construídos em Fortaleza.
somente agora, recentemente, na história do Ceará e de Fortaleza, com o governador Cid Gomes, hoje senador da República, que construiu os primeiros hospitais de atenção terciária regionais. Isso é ótimo, é excelente para os nossos irmãos cearenses que moram lá no Cariri, na região norte e na região do Sertão Central, e também desafoga Fortaleza. É ótimo, importantíssimo para a população de Fortaleza. Então, a cidade de Fortaleza, ela é uma pactuação da população e é uma cidade-mãe que acolheu. Aqui mesmo, o Sarto veio de Acopiara, o Dilvan veio do Crato. Essa é a nossa história. Os meus pais vieram do interior, certamente os pais aqui de muitos de nós. Então, a história da nossa cidade. Segundo, o presente, né? O presente, nós temos em Fortaleza um governo que tem uma liderança que consegue, que é o prefeito Roberto Cláudio, conseguiu, em pouco tempo, montar uma infraestrutura necessária para a mobilidade, para os grandes desafios dessa metrópole, na mobilidade. Isso é importantíssimo, eu quero, inclusive, concordar com o Sarto, porque o nosso estudante, o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, ela economiza o seu tempo dentro do transporte coletivo, e isso significa mais tempo com a família, significa mais oportunidade de lazer e de descanso. E essa administração tem acertado, tirou Fortaleza numa situação dificílima na educação, na qualidade da educação, para patamares muito superiores. Isso significa o futuro. Então, a geração que hoje está aí, muitas vezes vítima da violência e até, de certa forma, agente da violência, é resultado de erros na política de educação, na política cultural do município de Fortaleza há um tempo atrás. Então, o presente, nós temos esse reconhecimento, o bilhete único precisa ser garantido, as oportunidades de mobilidade, de fazer a cidade fluir, as pessoas poderem transitar, viver, trabalhar, ter lazer, e o futuro. O futuro, nós temos que garantir esses avanços, com a continuidade, como ressaltou o Samuel, e temos que avançar gerando oportunidades, principalmente para a população de Fortaleza, que ainda é muito vítima da desigualdade. E quando gera essas oportunidades, se for feita de forma pactuada, gera para todos. Todos ganham, né? E esse é o pacto, isso é uma vida em sociedade, isso é a cidade. Então, gerando emprego e renda. Eu penso que a renda, e aí eu concordo muito com o Dilvan, Fortaleza, agora, nós temos aqui uma economia viva na periferia, viva, de empreendedores comunitários, tem vida. Então, eu penso que nós devemos avançar no desenvolvimento do poder público da prefeitura, estimular o emprego, a renda, a economia comunitária, os empreendedores comunitários, os pequenos negócios que movimentam e circulam e faz a riqueza circular, gera renda, gera emprego e gera para toda a nossa cidade. Então, é uma cidade desigual, tem desafios, extraordinários avanços foram construídos, tanto da gestão dos governadores, governador Cid Gomes em especial, governador Camilo Santana, a gente precisa ressaltar, claro que outros governadores também deram suas contribuições, e o prefeito Roberto Cláudio, né? Assim, de forma muito concreta na oportunidade da educação. Portanto, essa é a avaliação, esse é o olhar da história, do passado, do presente, e como construir o futuro melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Salmito, obrigada a você também, viu, pela participação, a contribuição aí com a sua visão. É verdade que quem sucedeu o Roberto Cláudio vai ter um sarrafo alto de medida, mas a gente fica torcendo para que quem suceder seja capaz de, né, avançar mais ainda, é o que todos nós desejamos, eu acho que é o que o Roberto deseja também. Nós temos alguns poucos minutos para finalizar, né, esse nosso primeiro encontro, e eu estava refletindo aqui assim, sobre de coisas que vocês falaram, sobre essa importante experiência que nós temos aqui no Ceará,
de cooperação, né? Uma relação republicana, né? Que o governador, nós tínhamos, né, já isso para ficar nos governadores mais recentes, né? O governador Cid e o governador Camilo têm esse compromisso, essa visão, não só com a cidade de Fortaleza, com o estado do Ceará como um todo, mas trazendo para Fortaleza, né, a importante relação republicana que acontece na cooperação, né, para exatamente fazer com que os recursos e os esforços possam render mais e chegar melhor na população, que isso é o que interessa. Nós temos, assim, um cenário da política nacional, o Ferruccio já fez ali já puxou uns fios aí com relação que quem não tinha já uma expectativa positiva acerca, né, do que poderia ser, eu acho que se surpreendeu muitíssimo com o tamanho, né, das dificuldades, das insuficiências, de problemas, né, que nós assistimos, e inclusive, assim, voltou uma pauta, uma agenda. Eu estava outro dia dizendo, a bandeira de defesa da democracia foi hasteada, né? E isso não estava mais na pauta, a defesa da democracia, né? Nós tínhamos, claro, nós temos grandes tarefas com relação a qualificar, né, nossa cultura democrática, a amadurecê-la e avançar, mas defender, né, por estar sob risco, isso eu não imaginava, né, viver. E aí eu quero, assim, né, umas breves considerações de vocês com relação a essa questão da política, né? Vocês não estão como pré-candidatos, né, mas pensando aí numa possibilidade de candidatura e de assumir um lugar, né, de prefeito de Fortaleza. Como que vocês veem, o que é importante para se movimentar em conjunturas políticas que são, às vezes, muito pesadas e que afetam, né, a vida das pessoas, das mulheres, né, dos jovens, das pessoas que têm mais necessidade, que precisam de políticas afirmativas? Como que vocês sentem isso nesse momento? Facultada aí a palavra, 3 minutinhos para a gente cumprir aqui nosso horário. Olha, sem sombra de dúvidas, a gente tem assistido, inclusive aqui em Fortaleza, que para se administrar bem tem que se buscar sempre um bom diálogo. E isso o nosso prefeito Roberto Cláudio tem feito muito bem. Ele tem dialogado com a Casa Legislativa, que é a Câmara Municipal, muito bem, tem dialogado com a população constantemente. Não há nenhum projeto desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, que antes não seja discutido com a população. Eu até me lembro de uma coisa, um fato interessante. Quando eu era secretário do esporte, a primeira-dama, então primeira-dama, a doutora Maria Célia, pediu para que a gente desenvolvesse um projeto de uma quadra poliesportiva lá no Campo da América. Veja, Ferruccio, a possibilidade, eu preciso revitalizar isso e tudo. E eu achei por bem ir lá conversar com a comunidade. E quando eu fui, a comunidade disse, não, o que nós queremos é o campo de futebol, nós não queremos o investimento de uma quadra poliesportiva, nós queremos um campo de futebol. Foi então quando eu desenvolvi o projeto, e já estávamos no final da gestão e não pude concluir, que foi o projeto que foi batizado pelo prefeito Roberto Cláudio de Areninha. Mas foi exatamente aquele desenho que nós fizemos e foi batizado pelo prefeito Roberto Cláudio. Isso eu estou só usando o exemplo para mostrar o quanto é importante você estar dialogando constantemente com a população. E aí, quando eu levo de volta aqui para o Senado Nacional, o que está faltando é exatamente isso. Nós temos hoje um presidente que não está dialogando com nenhum dos poderes, ao contrário, está agredindo os poderes.
Enquanto nós estamos vivendo uma pandemia que já aí levou mais de 80 mil vidas no Brasil, o presidente estava passeando de jet ski, andando a cavalo e participando de manifestações antidemocráticas, onde as pessoas estavam pedindo a volta do AI-5, que intervenção militar, tá entendendo? Coisas contra, totalmente agredindo a democracia no nosso país, que era contra o Congresso Nacional, contra o STF, sabe? Isso é lamentável. Eu penso que para a gente desenvolver bons projetos para a cidade tem que ser dialogando. Foi muito bem colocado aqui por todos os colegas. É indiscutível a gestão do prefeito Roberto Cláudio em todas as áreas, na educação, na saúde, mobilidade e tantas outras áreas importantes que ele tem feito, algo que por isso que é o melhor e maior prefeito do Brasil. Mas nós temos que ver exatamente o que é que pode ser melhorado. Nós não podemos jamais achar que aquilo é o que foi feito e que está muito bom, não. No dia que a gente se acomodar, aí não tem mais sentido. Nós estamos nesse debate aqui exatamente para construir ideias, para que a gente, o que for escolhido, a gente juntar essas ideias, a gente pegar e botar em prática. A gente corrigir o que possivelmente não foi bom no governo do Roberto Cláudio e a gente melhorar, e aquilo que foi bom a gente tem que dar sequência. Então, o que eu penso, o primordial é que nós possamos dialogando, conversando com as pessoas, entendendo quais são as reais necessidades para que a gente possa construir uma cidade cada vez menos desigual e melhor para as pessoas viverem. Isolda passa para o Sarto para não ficar, né, porque é mais difícil quem fala por último. Eu posso passar para os meninos aí dos S aí, os colegas, amigos. Aí. Não, pois é, a palavra está facultada. E aí eu passo para os meninos aí, porque ficar por último às vezes é mais difícil falar, né? Mas fica à vontade, eu acho que o Sarto... Não ficou por último dessa vez, não, foi o Salmito. Salmito, Sarto. É os S's. Ah, tá. Tá bom. Então, fique à vontade. Professor Isolda, eu acho que eu quero traduzir essa montanha de pensamentos, de sentimentos, em poucas palavras. 3 minutos é muito pouco para falar sobre o que acontece nacionalmente, mas eu quero traduzir por uma palavra que eu acho que é imperativa para nós todos que vivemos e principalmente agentes públicos que somos. É tolerância. Tolerância com a opinião adversa. É tolerância, com quem pensa contrário. É tolerância com quem, por vezes, genuinamente, tem uma visão de mundo diferente da nossa. E aí, a tolerância não significa compactuar com essa visão de mundo. Eu acho que a minha maior avaliação desse quadro nacional é o exemplo que esse novo, que não é novo, imaginar, eu vejo discursos dizendo a nova política que estava há 28 anos no Congresso Nacional, que elege a família toda com cargos eletivos, que vive exclusivamente da política, que tem uma série de denúncias, que cria um partido, que sai do partido, que já está sem partido, que nós, em plena pandemia, nós não temos efetivamente um ministro da Saúde. A minha palavra é que a quem nos escuta, é que a gente tem que ser tolerante, mas, acima de tudo, tem que reverter esse quadro pelo argumento. Não é pela força, não é pela agressão, não é pelo grito. Ninguém vai ganhar no grito, tem que ganhar no argumento, no convencimento das razões que nos motivam a pensar assim. E eu acho que esse é o papel que eu estou hoje como deputado, como é o deputado Salmito, como é o deputado Edilvan, o Ferruccio como secretário que foi, e o Samuel, que são agentes públicos e que nós precisamos, mais do que nunca, sermos tolerantes e duros em não aceitar qualquer quebra e qualquer, eu diria, paquera ou qualquer ato no sentido de reverter a democracia, fortalecer as instituições, fortalecer ao direito do cidadão. Pois 3 minutos é muito pouco para falar sobre isso, mas eu queria traduzir, resumir toda a minha fala, é que a gente precisa ser tolerante, mas duro, com argumento, com solidez, com raciocínio claro
e apresentando propostas para o Brasil, para o Ceará e para a nossa querida Fortaleza. Isolda, deixa eu só aqui complementar 10 segundinhos, só para até serve para os colegas, porque tinha gente no passado que plantava a ideia de que o governo do Estado e a Prefeitura tinha que ser sempre lados opostos. E a gente está assistindo exatamente o contrário. Felizmente, graças a Deus, que a gente tem aí governos alinhados, senão a situação no Ceará seria muito difícil. E nós temos que louvar muito isso, esse alinhamento aí do governo municipal com o governo estadual. Legal. Posso? Claro. Bom, essa conjuntura nacional é extremamente complexa. A primeira palavra que me vem aqui à mente, na verdade, é uma expressão dele que foi prefeito de Fortaleza, o mais popular do Brasil, à época, que foi governador do Ceará, o mais popular do Brasil, à época, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Nós temos que apostar na inteligência do nosso povo. Nós temos que apostar no povo. Nós temos que estabelecer conexões, diálogos com a nossa população. Daí a importância inclusive, de chamar a atenção, no bom sentido do termo, inclusive de quem votou e elegeu esse governante federal, né? Que é um desgoverno, né? Uma contradição, como disseram aqui os companheiros anteriormente. A fala de uma nova política, quando não tem nada de nova, nega a política, estabelece um discurso de ódio, tem uma profunda contradição de um projeto liberal para um país de uma das mais graves desigualdades sociais do planeta. Como pode existir um projeto liberal num país onde tem as mais graves desigualdades sociais do planeta? Então, nós precisamos de um Estado que estimule o desenvolvimento econômico, social, que equipare as desigualdades regionais. Tem que ter então, essa aposta, ela se faz necessária. O que isso tem a ver com Fortaleza? Aí, nesse aspecto, o prefeito Roberto Cláudio, ele é cuidadoso, né? Ele estabelece o diálogo, ele tem a resiliência, como citou aqui o Sarto, mas está focado na gestão, está focado em encontrar resultados que gerem oportunidades sociais para a nossa população. Então, é terrível, é lamentável esse desgoverno que nós temos. A pandemia aflorou muito essa situação. Em plena pandemia, 3 ministros da saúde e o último é um ministro interino, portanto, não tem uma liderança, não tem uma linha, e isso dificulta. Não foi pior porque nós temos o Sistema Único de Saúde. Nós tivemos iniciativas de governadores, né, e de prefeitos. Então, essa é a compreensão que a nossa população tem que ter. A sua vida, a proteção da sua vida, do seu bem-estar, do seu emprego, da sua renda, tem relação com o governo federal, tem relação com o governo do estado e tem relação com o governo da sua cidade, do seu município. E nessa relação, nós não podemos fechar os olhos. É muito grave o que está acontecendo no nosso país, inclusive uma ameaça a direitos. O Fundeb é um exemplo disso. Qual foi o movimento, qual foi o compromisso com a educação da população brasileira, da educação básica? Sem um fundo de financiamento, não tem escola, não tem professor. Esse debate não é debate partidário, não é debate de politicagem, não. É debate de país, é debate de sociedade, de oportunidades para a nossa população. Posso, Iso? Posso? Pode, Samuel, pode sim. Estava aqui no aguardo aí do movimento de vocês. Pode falar. Vou ficar aqui nos 3 minutos. Bom, vou ser bem direto para a gente não avançar muito aí nos 3 minutos.
mas é óbvio que o futuro de Fortaleza depende do cenário nacional. Não há como a cidade ser imune ao que acontece nacionalmente no Brasil, até porque a economia ela é uma questão muito mais nacional do que local. E a gente está, infelizmente, aí vivenciando um grande azar da população do Brasil, porque no momento que a gente mais precisou, na história recente, de um estadista, de um presidente que realmente se preocupasse com as pessoas, que fosse capaz de liderar a nação, nós vimos aí um exemplo exatamente o contrário. Um presidente que, no momento em que uma pandemia subjugou toda a nação, o presidente negou essa pandemia, negou simplesmente o problema e deixou os governadores e prefeitos, digamos assim, com toda a responsabilidade de resolver o problema, de enfrentar. Isso é um absurdo, mas tem uma boa notícia com relação a isso, né? É que nos últimos anos, né, aliás, desde 2014, por aí, na gestão, eu já trabalhando na gestão, eu percebi que, depois de muitas viagens a Brasília, de pires na mão, para poder viabilizar os projetos, procurando os investimentos lá, e às vezes recebendo um sim, que na verdade era um não, né? Eu percebi que a gente tinha que se virar mesmo por aqui, né? A gente tinha que, de certa forma, se juntar com o governo do Estado, que é parceiro, que foi muito presente, do governador Cid, do governador Camilo, e com esse apoio a gente conseguiu montar aqui diversos programas de investimento, né? Ideias inovadoras que realmente meio que descolaram Fortaleza do resto do Brasil e principalmente do governo federal. A gente conseguiu aqui ter, como eu disse anteriormente, um desempenho econômico, um desempenho administrativo diferenciado e passamos a ser exemplo, tanto o governo do Estado como a Prefeitura, para as outras cidades e outros estados do Brasil. Essa é a boa notícia, de que a gente tem aqui na nossa cidade um grupo, tem uma galera, uma gente que sabe trabalhar de forma a compensar, né, esses esquecimentos, entre aspas, digamos assim, que o governo federal tem aqui com a nossa terra. E vamos enfrentar isso. Mas, bom, essa é a boa notícia. E por fim, eu queria dizer, para concluir aqui dentro do tempo, que o maior perigo que pode existir também aqui para a nossa cidade são digamos assim, os clones dos clones, né? A gente tem o Bolsonaro como sendo um clone do Trump. E existem também os clones locais, né? Tem aqueles que se espelham nessa política do Bolsonaro, que apoiam essa política lá, mas e que estão aqui e que vão tentar ser a prefeitura da cidade de Fortaleza, vão tentar desconstruir o trabalho que está sendo feito aqui, mas é a missão desse grupo, é a missão de todos os aliados, não deixar que isso aconteça, né? É a gente manter essa capacidade da cidade de superar os desafios junto com a nossa gente que tem muita força e que é capaz, sim, de superar esse desafio. Bom, primeiro dizer que, assim, a fala dos meninos que me antecederam é excelente, né? O Sarto fala em tolerância, Samuel em parceria, muito boa. Cenário nacional versus impacto em Fortaleza. Agora, eu faço como o Ciro. Gente boa, esse povo que está aí em cima não tem juízo, não. Não tem juízo, não tem projeto de desenvolvimento do país. O que eles estão fazendo há 1 ano e meio? O que estão fazendo? Nada. Não tem um projeto de desenvolvimento. Eu não falei emprego. E aí? É só falar mal do passado. Isso não vai para lugar nenhum. A consequência da gente votar errado é perigosa. No Brasil, nós estamos pagando com vidas. O Brasil é a piada pronta no mundo afora. É o país que quer passar a boiada para devastar a Amazônia. É o país que não cuidou da pandemia. Você vê a preocupação do Camilo, do Roberto Cláudio nesse momento difícil, né? Esse presidente nem sequer autorizou o fechamento dos aeroportos. Aí o que deu? O Ceará ficou como foco. Essa onda aí, muita gente assim arrependida. Eu acho que o fortalezense não quer mais aventura. Eu acho que isso está caro o brasileiro como um todo. Se aventurar e votar num cidadão que só tem farofa para falar, né, que se promove
um escândalo, faz espetáculo circense, não tem história para mostrar, cresce em cima disso. Eu acho que o povo está fora, sabia? Honestamente, eu acho que o povo está fora. É o que aconteceu, muitos governadores eleitos, muitos deputados, alguns governadores já são um fiasco total. Esse do Rio de Janeiro, um homem louco, aí defende arma, aí fica com revólver. Isso aí agrada uma fatia muito pequena da sociedade, mas o povo quer resposta definitiva. Sim, aconteceu a questão do desemprego, e aí, o que nós vamos fazer? Como é que um prefeito vai ajudar a recuperar o emprego das pessoas, vai ter mais investimento público? Então, assim, é uma situação difícil, no próximo ano é os anos mais difíceis. A gente tem que ser realista. Não vai ser mais difícil do que esse ano, não, porque é Ave Maria. Pior do que esse ano, só se a nuvem de gafanhoto viesse para cá, mas ele parou na Argentina, parece que não vem, não. Então, temos que ser otimista e mais realista. Nós sabemos que é um ano difícil, um ano fiscal complicado, que esse governo não está ajudando o federal, não tem projeto para o país, né? Um cara que pergunta, e daí, no seu governo, isso não tem nem postura, né? Esse ministro da Educação não vou falar, não, né? Vou evitar. Já está no quarto, não tem ministro da Saúde. Tem um reflexo muito forte na cidade. Mas nós não podemos esmorecer, não. Temos que ser otimistas, o próximo ano tem que ser um ano melhor do que esse. Nós temos que aí ter projetos firmes, e os meninos aí colocam coisas muito consistentes, aí todos me conhecem muito. Samuel conhece essa cidade como a palma da mão. Sarto tem uma história muito bonita, grande liderança aí, o Salmito, né? E o Ferrugem é o homem da Copa aí que trouxe mais turismo para a cidade. Então, tem que construir debate sério, responsável, afirmativo. E esse povo que conversa demais e farofa demais não tem futuro, não. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em cima. Então, Senado Nacional, impacto em Fortaleza, é só olhar o que está acontecendo no Brasil para a gente perceber. Boa noite aí. Estou encerrando já nos 3 minutos. Nós estamos, vocês foram bem obedientes aí nos 3 minutos. Na verdade, nós estamos encerrando, não é? Eu quero dizer da satisfação, da honra de ter mediado este primeiro, né, do ciclo de debates. Acompanhem eu quero agradecer a participação, né, eu considero assim 5 pré-candidatos assim da melhor qualidade. Quero agradecer muitíssimo a quem nos prestigiou, acompanhando, assistindo aqui essa programação, e louvar mais uma vez essa experiência, uma experiência que busca mobilizar na política atitudes de cooperação, de colaboração, de compromisso. Achei muito bacana trazer para a política palavras e experiências de tolerância, de respeito, de humildade frente às limitações que se tem, mas de obstinação para construir o projeto que todos nós desejamos de uma cidade melhor, mais justa, mais cordial, mais acolhedora, e esse o propósito, com certeza, que nos move. Muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos.